quando eu quero escrever um número decimal na forma de fração. Como é que eu faço? Vamos ver um exemplo? Imagine que eu estou aqui com 2,9, ou seja, 2 inteiros e 9 décimos. Está na forma de número decimal, eu quero colocar na forma de fração, tá bom? Também vou mostrar para vocês as duas maneiras. O jeito um pouco mais lento, mas que me faz compreender. E depois eu enxergo um padrão, eu vou enxergar uma regularidade e vou fazer, ó, rapidinho. Mas precisa entender primeiro esse outro jeito, tá bom? Imagine que eu vou decompor esse número em parte inteira e parte decimal. Ou seja, 2,9, 2 inteiros e 9 décimos, pode ser escrito como 2 inteiros mais 0,9, que são justamente esses 9 décimos. Acho que vocês já sabem disso, certo? Aí repara que essa parte decimal pode ser escrito na forma de fração, isso a gente já sabe. Então, isso aqui eu posso escrever como 2 inteiros mais 9 sobre 10, que são esses 9 décimos, ok? Só que esses dois inteiros nada mais são do que 1 inteiro mais 1 inteiro, que são os 2 inteiros, mais o 9 décimos. Aí você fala assim, tá, Carol, e por que você está escrevendo desse jeito? Agora vamos lá. Porque, na verdade, eu vou substituir cada inteiro desse por uma fração. Vocês devem se lembrar que toda fração que tem numerador e denominadores iguais, sem ser zero, representa, na verdade, um inteiro. Quer ver? Por exemplo, 5 quintos. Quer dizer que eu peguei meu chocolate, por exemplo, dividi em 5 partes iguais e comi os 5 pedaços. Ué, então eu comi um inteiro. Ou 4 quartos. Mesma história. Peguei meu chocolate, dividi em 4 partes iguais e comi as 4, porque o numerador é 4. Ou, por exemplo, 27 avos. É a mesma história, gente. Peguei meu chocolate, dividi em 27 partes iguais, mas olha só, eu comi as 27. Então, toda fração de numerador e denominadores iguais sem ser zero representa um inteiro. Portanto, olha como eu vou ser esperta. Eu sei adicionar frações com denominadores iguais. E vocês também. Quando os denominadores são iguais, vocês sabem que a gente tem que manter os denominadores e somar os numeradores. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou trocar por esse 1 inteiro pela fração 10 décimos. Por quê? Porque esse 9 décimos que eu tenho aqui no final, repara que o denominador é 10. E aí, quando os denominadores forem iguais, a gente já sabe como é que faz a adição, não é? Então, repara, ó, esse 1 inteiro eu troquei por 10 décimos. Esse outro inteiro, também vou trocar por 10 décimos. E aí, eu vou ter mais esses 9 décimos. E aí, olha aqui, fácil. Porque se eu tenho 10 décimos mais 10 décimos, já dão 20 décimos. Mais 9 décimos, já vão dar 29 décimos. Tá claro isso para todos? Bom, então, repara aqui, porque isso daqui a pouco nós vamos voltar nisso. Então, ó, 2,9, 2 inteiros e 9 décimos, é a mesma coisa, então, que 29 décimos. Vamos para um segundo exemplo. Tá aqui um outro exemplo, mas o raciocínio é similar, o raciocínio é muito parecido. Então, eu tô com 1 inteiro, 2 décimos e 4 centésimos, ou seja, eu tô com 1 inteiro e 24 centésimos. Vou fazer o mesmo esquema. Eu vou decompor em parte inteira e parte decimal. Então, 1 inteiro e 24 centésimos pode ser escrito como 1 mais 0,24, ou seja, 1 inteiro mais 24 centésimos. Vou escrever esse 24 centésimos na forma de fração. Então, eu vou ficar com esse 1 inteiro que eu já tinha, mais 24 sobre 100, ou seja, 24 centésimos. Só que eu acabei de explicar para vocês que este 1 inteiro eu posso trocar por qualquer fração de numerador e denominadores iguais sem ser zero. No caso aqui, como o denominador desta outra fração é 100, então eu vou trocar por 100 sobre 100, 100 centésimos. Mais os 24 centésimos, olha que simples. A gente já sabe que numa fração, quando os denominadores são iguais, a gente mantém os denominadores e soma os numeradores. Então, 100 centésimos mais 24 centésimos, eu vou obter aí 124 centésimos. Então, olha que legal. 1 inteiro e 24 centésimos é a mesma coisa que 124 centésimos. Mas repara que essa fração que vocês estão vendo não é o que a gente chama de fração irredutível. Fração irredutível é aquela que não dá mais para simplificar. Simplificar uma fração, galerinha, significa que eu vou dividir em cima e embaixo, numerador e denominador, pelo mesmo número, até não dar mais para fazer essa divisão. Na verdade, quando eu falo até não dar mais para fazer a divisão significa que eu nunca quero o número quebradinho, o número decimal. Então, por exemplo, se eu for analisar aqui, ó, 125 centésimos, repara que 124 centésimos, repara que tanto 124 quanto o 100 são números pares, portanto, são divisíveis por 2. Mas repara também que eles não são só divisíveis por 2. Se você for parar para ver, o 124 e o 100 ambos também são divisíveis por 4.
Então, quem só percebeu que é divisível por 2, pode sem nenhum problema dividir por 2 em cima e embaixo, numerador e denominador, e depois dividir de novo por 2 em cima e embaixo, porque vai dar, tá bom? Para fazer essa divisão, numerador e denominador por 2. Ou, vocês já podem direto dividir por 4. Olha só que interessante. Se eu pegar o 124 e dividir por 4, eu obtenho 31. Se eu pegar o 100 e dividir por 4, eu obtenho 25. Então, eu dividi numerador e denominador por um mesmo número e cheguei numa fração equivalente à fração 124 centésimos, que é uma fração que a gente chama de irredutível. Tá bom, tô brincando. Uma fração irredutível, que é aquela que não dá mais para simplificar, não dá mais para dividir em cima e embaixo por um mesmo valor, ok? Então, repara que se um dia vocês forem prestar algum vestibular, mais pra frente na vida de vocês, fazer algum teste, quando a gente resolve um problema, às vezes o problema é super cabeludo, aí deu a resposta lá. Aí é uma prova de teste, aí você vai assinar lá, você olha e fala assim, caracas, Carol, mas não tem 124 centésimos. Eu errei. Na verdade, não, gente, você não errou, só faltava simplificar a fração, ou seja, só faltava você chegar na fração 31,25 avos, que é equivalente à fração 124 centésimos, tá bom? Bom, entendido esses dois exemplos, agora vamos pro jeito rápido, né, gente? Porque olha só que interessante. Analisando aqui, ó, 1 inteiro 24 centésimos, depois indo pra cá, ó, e vendo que é 124 centésimos, vocês estão percebendo um padrão? Porque eu tô. Quer ver uma coisa? É um padrão que vai facilitar e muito a nossa vida. Olha só, voltei pro exemplo 1 para mostrar para vocês o padrão, tá? Eu percebi que um outro jeito de fazer, por isso que eu tô colocando aqui e é bem mais rápido e bem mais fácil, ao invés de ficar fazendo tudo isso, é o seguinte. Fazer tudo isso equivale a pegar o 2 inteiros e 9 décimos e, para escrevê-lo na forma de uma fração, no numerador é só eu copiar o número sem a vírgula. Vocês perceberam isso? Fácil, né? Quer ver, ó? Tira a vírgula aqui do 2,9, 2 inteiros e 9 décimos, que número vai virar? Aí, ó, 29. E no denominador, quem que eu coloco? Vocês perceberam que vai ser sempre o 1, seguido de tantos zeros quanto forem as casas decimais? Quer ver como funciona? Aqui, quantas casas decimais eu tenho? Lembrando que quando eu falo casa decimal, eu estou me referindo ao número que vem depois da vírgula. Repara que eu só tenho uma casa decimal. Então, aqui vai ser o 1 seguido de 1 zero. Só isso. Muito simples, né, gente? Quer ver como isso funciona para tudo quanto é exemplo que a gente for fazer? Olha só no exemplo 2. É a mesma coisa, é o mesmo exemplo que a gente estava trabalhando agora há pouco. Só que eu vou fazer desse outro jeito que eu acabei de comentar para vocês. Olha o que eu percebi. Eu percebi que tem um padrão. Quando eu quero transformar um número decimal na forma de fração, o que eu faço? Pego esse número, sem a vírgula, ignoro completamente a vírgula, ele vira o número 124. E aí, no denominador, vai ser sempre o 1, que está aqui, seguido de tantos zeros quanto forem as casas decimais. Vamos ver quantas casas decimais tem aqui, ó. Aqui eu tenho 1, 2 casas decimais. Então, eu vou colocar 1, 2 zeros. Pronto, acabou. Fácil, né? Mas repara, vocês vão falar assim, ai, Carol, tá, mas por que você não falou isso antes, né? Gente, na verdade eu não falei isso antes, porque senão ia aparecer matemática. E a gente não tá aprendendo matemática, a gente tá aprendendo matemática. Repara que eu só percebi que isso funcionava depois de fazer tudo isso aqui. Eu tive que fazer todo esse caminho até descobrir que existe esse padrão. Por isso que eu não expliquei isso primeiro, tá bom? Vamos fazer um último exemplo só para ver se vocês realmente entenderam? Só que agora eu vou do jeito rápido, tá, gente? Eu vou papum usar literalmente o padrão que eu descobri. Então, imagine que eu tô aqui, ó, com 15 inteiros, ó, 0 décimos, 2 centésimos e 7 milésimos. Ou seja, eu estou com 15 inteiros e 27 milésimos. Como é que eu faço para escrever esse número decimal na forma de fração? Então, vamos lá. Primeiro passo. No numerador, eu vou copiar o número que tiver aqui, ignorando a vírgula. Ignorei a vírgula, virou o número 15.027. O denominador vai ser sempre o 1, seguido de tantos zeros quanto forem as casas decimais. Vamos ver quantas casas decimais eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3. Então, eu vou colocar 1, 2, 3. 3 zeros. Então, isso aqui nada mais é do que 15.027 milésimos. Fácil, né? Agora ficou fácil. Basta saber o padrão, né, galerinha? Vamos lá? E agora que a gente já relembrou tudo sobre números decimais,
Agora que a gente já sabe como transformar um número decimal na forma de fração e como transformar uma fração num número decimal, nós vamos relembrar as 4 operações numéricas com os números decimais. Ou seja, nós vamos relembrar como é que faz adição, subtração, multiplicação e divisão com os números decimais. Vamos começar? Vamos lá. Nós vamos começar falando sobre adição de números decimais, ok? Meus amores, vamos ao óbvio. Toda vez que eu vou adicionar um número decimal, repara que eu vou ter que adicionar parte inteira com inteira e decimal com decimal. Porque, afinal de contas, quando eu adiciono décimo com décimo, vai dar décimo. Centésimo com centésimo, dá centésimo. Milésimo com milésimo, dá milésimo e assim por diante. Não adianta eu querer adicionar centésimo com parte inteira, milésimo com décimo, porque, afinal de contas, o que daria, não é mesmo? Então, para garantir que eu vou sempre adicionar décimo com décimo, centésimo com centésimo, milésimo com milésimo e assim por diante, toda vez que a gente tem uma adição de números decimais, a gente tem que colocar vírgula embaixo de vírgula. Vamos ver como é que funciona? Imagine que eu tô com essa adição aqui, ó. 1 inteiro e 24 centésimos mais 35 inteiros e 9 décimos. Bom, na hora que eu vou armar a conta, meu primeiro passo é colocar a vírgula embaixo de vírgula justamente para garantir que eu vou adicionar parte inteira com inteira e decimal com decimal. E aí, olha que interessante, esses buracos que vocês estão vendo aí, a gente pode até acrescentar zeros. Por quê? Ó? Imagina que aqui eu acabei de acrescentar 0 centésimos. Só que 0 centésimos não vale porcaria nenhuma mesmo. Então, como 0 centésimos não vale nada, não tem problema nenhum eu colocar ele aí. E aqui eu vou acrescentar um zero à esquerda na parte inteira do número decimal. Isso eu já comentei com vocês nos outros vídeos do nosso canal, que zeros à esquerda na parte inteira do número decimal não vale nada. Tanto que tem aquela expressão em português que se alguém virar pra você e falar assim, ai, você é um zero à esquerda, hein? A pessoa tá te ofendendo, tá? Fica a dica. Porque falar que você é um zero à esquerda significa que você não vale nada, tá bom? E aí, repara que depois que eu armei a conta da maneira correta, ou seja, eu estou usando um algoritmo, que é uma receitinha de bolo de como armar uma conta, como fazer uma adição de decimais, agora eu vou fazer a adição com a maior tranquilidade do mundo, porque repara o seguinte, tá? Aqui eu tô com 4 centésimos mais 0 centésimos, não dá 4 centésimos. Aqui eu tô com 2 décimos mais 9 décimos, que vão dar 11 décimos. Mas aí, repara, eu vou deixar um décimo aqui, né? Por quê? São 11 décimos, e a cada grupo de 10 décimos, eu tenho um inteiro. Então, repara que vai 1, não é assim que vocês aprenderam, né? Não deu 11, não fica o 1 e vai o 1, né? Esse 1 que vai, na verdade, ele é um grupo de 10 décimos que se tornou um inteiro, tá bom? Aqui, ó, 1 mais 1 vai dar 2, 2 mais 5 vai dar 7, lembrando de colocar vírgula embaixo de vírgula, aqui deu 7, e 0 mais 3 vai dar 3. Então, muito simples, né, gente? Nessa adição eu tô com 37 inteiros e 14 centésimos. Fácil, né? Bom, a ideia que rolou aí para adição, é claro que é a mesma ideia para subtração. Na hora que eu vou fazer subtração de decimais, com certeza eu também tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula, pelo mesmo motivo da adição. Eu tenho que garantir que eu vou subtrair parte inteira de inteira e parte decimal de decimal. Só que aí tem gente que olha para esse exemplo e fala assim, ih, Carol, lasquei-me, porque olha só, 42 não tem vírgula. Vamos relembrar uma coisa importante? Toda vez que a gente não está enxergando a vírgula de um número, significa que ela está à direita de um número. Porque se a vírgula justamente tem a função de separar a parte inteira da parte decimal, e nesse caso eu só tenho parte inteira, então repara, eu tô com 42 inteiros aí. Então é claro que quando eu não enxergo a vírgula, ela tá aqui, ó, ela tá à direita do número. Então vamos armar essa conta, ó. Eu vou colocar 42, né? Porque ela está à direita do número, são 42 inteiros, menos... Ah, tá. Detalhe. Vou acrescentar 0 décimos e 0 centésimos aqui, porque eles também não valem porcaria nenhuma, porque na hora que eu for subtrair o 35 inteiros e 91 centésimos, repara que eu vou precisar desses 0 décimos e 0 centésimos para fazer os cálculos. Então, ó, primeiro passo aí, tá bom? Armei a conta, colocando vírgula embaixo de vírgula, acrescentei 0 décimos, 0 centésimos, e agora eu vou começar a fazer os cálculos. Lembrando que esses 0 décimos, 0 centésimos não vale porcaria alguma. Entretanto, me ajuda a fazer o cálculo se eu for usar aquele algoritmo tradicional que vocês estão acostumados. Quer ver? Vamos começar, ó. 1 dá pra chegar em 0, né? Na verdade, de 0 a gente não vai tirar 1. Então, a gente vai pegar desse cara aqui, ó. Esse 2, pega emprestado dele, entre aspas, né? Ele passa a valer 1. Esse aqui passa a valer 10. Pego desse, que passa a valer 9. E esse passa a valer 10. Então, vamos começar.
1 para chegar em 10 vai dar 9, 9 para chegar em 9 vai dar 0, vírgula embaixo de vírgula, 1 não dá para chegar em, aliás, 5 não dá para chegar em 1, então eu vou pegar desse 4 aqui, que ele passa a ser 3, esse cara aqui passa a ser 11. 5 para chegar em 11 vai dar 6 e 3 para chegar em 3 vai dar 0. Portanto, essa subtração resultou em 6 inteiros e 9 centésimos, ok? Fácil, né? Simples.